Olá, sou Carla Montenegro e hoje eu vim falar sobre sentimentos associativos e empatia. Bom, vou começar contando sobre essa percepção que eu comecei a ter, que onde eu comecei a associar uma a outra e onde eu comecei a diferenciar e distanciar uma da outra, e onde elas se misturam. Vamos lá. Sexta-feira eu fui numa missa de sétimo dia do pai de um amigo meu, querido, e percebi que enquanto eu estava lá, vendo aquele meu amigo sofrido, com choro entalado, eu lembrei de mim quantas vezes quando vi um amigo meu perder o pai, uma amiga minha perder o pai, ou a mãe que fosse, aquilo ali, na mesma hora, me remetia às lembranças, minhas lembranças da perda do meu pai. E eu chorava junto. Aquilo ali, para mim, era uma dor como se fosse lembrar da dor que eu senti. Quando eu fui abraçá-lo, eu virei para ele e falei assim: meu amigo, eu sei essa dor que você está sentindo. E falei isso de coração, porque realmente é o que eu sinto, mas eu já não sinto com aquele peso, sabe? E para mim foi interessante perceber isso depois, porque eu já não carregava mais aquele peso que eu carreguei tantos anos ao encontrar com as pessoas. E quando eu senti esse momento, eu chorava junto. Naquele dia eu estranhei por não sentir vontade de chorar. Era como se finalmente eu tivesse superado. É estranho falar isso e até mesmo sorrir falando disso, mas enfim. E aí nesse mesmo final de semana aconteceram várias coisas onde eu participei de assuntos onde fui envolvida de alguma maneira como conselheira ou amiga, enfim, de histórias que falavam sobre relações abusivas, onde falavam sobre sentimentos de culpa, onde falava sobre uma série de coisas de relações de medo com esses abusadores. E interessante que na mesma hora eu achei que eu estava tendo, na verdade, um sentimento de empatia com essas pessoas. E eu trazia a Carla, não só a Carla terapeuta, mas principalmente a Carla com essa vivência, falando sobre esses sentimentos, de como a pessoa se sentia e sobre o medo, sobre a dor, e para a pessoa não entrar no golpe de se martirizar e de se massacrar com aquilo. E aí, de repente, quando eu me vi, passado esse turbilhão, hoje eu acordei e me vi completamente baqueada. E aí eu me perguntei, como assim tô baqueada? Baqueada com o quê? Se essa história não é minha? Se tudo isso que foi dito não é meu? E aí eu comecei a refletir. Porque o que mais foi conversado no final de semana era essa questão da empatia. E aí eu comecei a ter essa memória desde lá de sexta-feira. Se aquelas pessoas que choravam, algumas pessoas que choravam naquela missa, era sentimento de empatia ou associativo? E aí comecei a refletir sobre todas essas outras questões. Quando você se coloca no lugar do outro, até que ponto isso é empatia? Ou por você ter vivido algo parecido, você já faz os sentimentos associativos? E aí eu entrei nesse turbilhão de começar a me perguntar e ver o que estava acontecendo aqui dentro. E aí quando eu percebi, realmente eu havia feito uma confusão em relação a essas pessoas no final de semana. Lá naquele meu amigo, eu consegui sim trazer até um sentimento associativo, mas ele já foi muito mais de empatia, porque eu já havia superado. Aquilo não era meu mais. Então tinha total compaixão pelo momento que ele estava vivendo, conseguia me colocar no lugar dele, mas eu não tinha nenhum sentimento de dor que me associasse àquilo ali. Diferente do que eu estava vivendo nesse final de semana, onde falava sobre aquelas relações, e eu achava que eu estava tão superada. E aí falando sobre como
os abusadores, eles são sedutores, né? Eles falam o quanto você é, o quanto que te amam, o quanto você é importante, o quanto você é tudo, mas ao mesmo tempo eles denigrem você, te diminuem, te colocam num outro ponto bem menor, né? É muito louco. Todos eles têm um perfil muito parecido. E nessas relações que essas pessoas estavam me falando, não teve como eu não lembrar de uma relação que eu vivi, onde essa pessoa fazia a mesma coisa, falava as mesmas coisas. E eu, na mesma hora, falei, parece ser um padrão de abusadores. A pessoa são as pessoas que mais falam eu amo você todos os dias, que falam milhões de coisas quanto você é importante, que não sabem viver sem você, milhões de coisas e, cara, te afastam dos seus amigos, fazem você viver só aquela vida com aquela pessoa. Que louco, né? E quando você se vê, você tá sem sua individualidade, você tá perdido, você não faz mais as coisas que você tanto gostava. E aí essas pessoas falando sobre isso, falando sobre quando há o término, esse medo, o medo das reações do outro, medo daquilo tudo, eu comecei a lembrar. E vi que ainda há coisas para tratar aqui dentro. Que bom que eu tenho mais, né, terapeutas aqui que me tratam, tem umas 5 terapeutas, seja de Body Talk, Theta Healing, de Reiki, psicóloga, tudo que me tratam e que cuidam muito bem de mim para eu poder tratar isso e ver que, olha, ainda tem coisas aí para tratar sobre isso. Mas isso é engraçado porque o tempo todo eu achava que era empatia. Então se mexeu em mim, já deixou de ser empatia, virou sentimento associativo. E aí eu estava conversando com uma amiga falando justamente que percepção, porque se eu sei onde é a chave, eu posso mudar. Eu posso mudar a chave, trabalho isso e pronto. E aí no caminho para cá eu comecei a falar, não, isso não é aquela relação, é essa outra relação, isso já não me pertence mais, pronto. Eu já cheguei no consultório de outra forma, sem aquela tristeza, sem aquele sentimento de má dissolução, sem sentimento de pesar. Interessante isso. Então hoje eu trago essa reflexão, porque muitas vezes nós carregamos sentimentos que eles já não são nem das histórias que a gente está acompanhando, mas são de histórias que nós associamos com histórias nossas. E não se trata de sentimentos de empatia com o que o outro está vivendo, e sim só de misturas com as nossas histórias. Então fica o meu recado de hoje, espero que muito te ajude para que você construa cada vez mais essa fortaleza dentro de você. Um beijo e até a próxima terça.